Mas em todo caso eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto central. A gente organiza as diversas teorias da física, e aliás de qualquer ciência, a gente organiza dedutivamente a partir dos princípios básicos, que se chama usando uma lógica, e a gente sistematiza a teoria. Mas em ciência, uma ciência como a física, nós necessitamos não apenas do que a gente chama de lógica dedutiva, que faz com que certas deduções, quando as premissas são verdadeiras, sejam sempre verdadeiras, a gente usa outros tipos de lógica, as lógicas chamadas lógica indutiva. O físico, depois que ele tem os princípios, ele pode usar dedução. Mas como é que ele chegou aos princípios? Eu não posso dedutivamente estabelecer tudo em ciência nenhuma, porque para eu poder fazer uma dedução em qualquer lógica eu preciso de certos princípios. Dedução quer dizer retirar uma conclusão de certos princípios. Se eu quiser justificar esses princípios, eu preciso de outro, certo? Senão eu não posso ter um ciclo vicioso. Então sempre eu vou precisar de certos princípios. E como é que eu justifico esses princípios básicos? Como é que eu justifico também as experiências, como é que eu testo e tal? A gente faz isso com uma contraparte da lógica dedutiva, que se chama lógica indutiva, em particular estatística. São inferências que a gente parte de premissas, de pontos de partida que são plausíveis e tira conclusões que são prováveis, probabilísticas, prováveis. A estatística é um tipo de lógica indutiva imprescindível. Apenas, novamente, eu abri um parêntese, é que em geral não se sabe que existem várias estatísticas. A estatística clássica, a estatística bayesiana, a estatística frequencial e tal. Em geral, os pesquisadores se esquecem disso. Há 100 anos atrás, por isso que sim, mas hoje é ridículo não saber disso. Que vocês podem fazer uma coisa lá usando essa estatística que vocês aprendem aí como a estatística bayesiana, já está sendo usada em ciência, mas deixamos de lado. O que eu quero dizer é que eu vou me limitar apenas à parte dedutiva dos fundamentos da física. Não vou discutir, eu vou discutir como é que eu tendo os princípios, eu vou estabelecendo as consequências desses princípios, mas não vou deixar de lado nessa palestra como é que os princípios são obtidos e como é que as consequências finais que têm correspondência empírica, como é que elas são testadas. Isso está fora da lógica dedutiva, porque, por exemplo, testar um resultado da relatividade, digamos, da mecânica, é um negócio complicado, envolve teoria dos erros, estatística, etc, etc. Eu vou deixar de lado, mas é um problema que nos fundamentos lógicos da física a gente tem que levar em conta. Bom, questões que eu pus aqui. A primeira questão, que lógica eu vou usar? Já disse, eu vou usar, salvo a vez expresso o contrário, sempre a lógica tradicional ou clássica, porque essa é a lógica que intuitivamente o físico usa. E abrindo só mais ou menos, novamente um parênteses, a cada lógica dedutiva existe correspondentemente uma lógica indutiva. Tá? Bom. Então, qual lógica? Em geral, nas teorias físicas usuais, usa-se a lógica tradicional, grande lógica tradicional. Quer dizer, falando por alto, tudo que o físico faz, eu posso sistematizar numa teoria de conjuntos. Na lógica clássica forte. Bom. Eu não entendi esse negócio, cada lógica dedutiva tem uma lógica indutiva correspondente. O que quer dizer isso? Boa pergunta. Se a cada lógica dedutiva tem lógica indutiva. Acontece o seguinte, aí eu tenho que fazer uma divagação, vocês não se assustem. Eu tenho a lógica intuicionista, por exemplo. Na lógica intuicionista, a forma usual de demonstração por redução absurda não funciona. Envolve uma dupla negação, não funciona. Mas eu posso, numa lógica indutiva associada à lógica intuicionista, utilizar esse princípio indutivamente. Quer dizer, vamos aplicá-lo para ver a que resultado chega, se geralmente chega a um resultado interessante, etc.
Ou seja, as formas de raciocínio não dedutivo que eu vou usar dependem das formas de raciocínio dedutivo que eu estou usando. Isso na metamatemática? Na metamatemática? Não, vamos ver. A estatística, eu posso usar uma estatística intuicionista que difere da nossa estatística, porque não vale redução absurda, por exemplo, não vale dupla negação. Mas o X da questão, ela é uma inferência não dedutiva. Então, é uma coisa ligada à lógica intuicionista. Na verdade, Adonai, todas as coisas que eu estou dizendo aqui, se eu quisesse ser muito preciso, eu pediria um tempo enorme. Só que não pode ser. Uma coisa que eu ia desenvolver em 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu estou fazendo aqui apenas numa exposição. Mas pode ter mais de uma lógica indutiva, para a mesma lógica indutiva. Não, para a mesma lógica geralmente é uma, mas só. Depende de como se define a lógica indutiva. Porque você pode dizer, não, lógica indutiva para mim vai ser só indução por simples numeração. Esse cisne é branco, esse cisne é branco, esse cisne é branco, etc. E todo cisne é branco. Ou pode ser uma coisa mais profunda, eu envolvo método estatístico, por exemplo, teste de hipóteses, avaliação de parâmetros em estatística. Então, isso depende. Eu, como disse a vocês, eu não estou trazendo certeza, eu estou trazendo aqui dúvidas. Numa palestra como essa, eu não sou uma pessoa tipo pastor protestante, por exemplo, que só traz certeza. Eu só trago aqui dúvidas. E duvidar é a coisa mais importante que há em ciência. Bom, mas voltamos para cá. Então, eu acho que ficou mais ou menos resolvidas certas coisas. Na física usual, que é o que vai me interessar, a lógica padrão, a lógica clássica. Essa lógica clássica pode ser desenvolvida numa coisa linda, que é uma teoria de conjuntos. Existem várias teorias de conjuntos clássicas alternativas. Eu escolho uma, geralmente é uma teoria que se chama teoria ZF, e posso fazer toda a matemática aí. E toda a física. Bom. E então eu já vi que há algumas questões aqui com relação à física, que lógica, por conseguir, que matemática, etc, etc.